Olá, amigos da Casa de Acolhida, tudo bem? Mais uma vez aqui, Priscila, psicóloga, para conversar um pouco com vocês a respeito de um tema muito importante, que é o autoconhecimento. Antes disso, queria pedir para todos que nos assistem para se inscrever na página no YouTube e curtir, né? É sempre importante para casa e até para a gente, né? Poder estar sempre olhando os vídeos, né? Postados, as coisas todas que são preparadas com muito carinho para vocês. E também a todas as mídias sociais, né? Instagram, Facebook, estão todas disponíveis para serem vistas e curtidas, certo? Esse tema do autoconhecimento que nós vamos falar hoje, ele é super pertinente, ele é sempre pertinente, na verdade, né? Não é algo como outros temas que eu fui trazendo aqui para conversar com vocês, que são situações pontuais, né? Nós já falamos de dependência química, nós já falamos de bullying e outros temas, né? O autoconhecimento, ele não é algo teórico, né? Eu não vou trazer teoria, não vou trazer nenhuma verdade para vocês, né? E nenhum conhecimento sobre isso, mas falar sobre o que é um processo de autoconhecimento, né? Do meu lugar de psicóloga. Então, assim, primeiro a gente tem que dizer, segundo a psicologia, né, o que é o autoconhecimento? O próprio nome já diz, né? Autoconhecimento significa o conhecimento de um indivíduo por si mesmo, né? Então, uma pessoa, ela se apropria de conhecer a si mesmo, né? Conhece-te a si mesmo, né? Então, assim, a prática, né, da gente se conhecer melhor, né, o autoconhecimento, ele é algo extremamente importante. Por quê? Porque, via de regra, quanto mais a gente se conhece, mais controle sobre as nossas emoções a gente tem, sejam elas positivas ou não, né? Então, a importância primordial do autoconhecimento seria essa, da gente poder conhecer, né, ou se conhecer sempre, para que diante das questões da vida a gente tenha um certo autocontrole, né? E assim, qual a importância disso na vida pessoal? Né? É enorme, né? O tamanho disso é muito grande. É muito importante que a gente tenha um autoconhecimento na nossa vida pessoal. E qual é a importância também do autoconhecimento na vida profissional? Tão grande quanto, né? Quer dizer, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue exercer né, em nossos contextos de vida uma parte da gente melhor, né? Então, assim, é muito importante também dizer, né, que nós, como seres humanos, nós estamos em constante construção. Todos os dias a gente está se construindo ou nos construindo, né? Não é assim, a gente nasce pronto e morre um dia. Não, a gente todos os dias a gente se constrói, né? Como uma casa que está sendo construída. Primeiro é uma coisa, depois é uma outra coisa, depois é uma outra coisa, mas sempre levando em consideração aquilo que já foi. Então, a gente tem que ter isso em mente. Somos seres em construção, né? Então, quer dizer, esse autoconhecimento, pensando que somos seres em construção, é uma jornada que é um processo contínuo. Não é hoje eu me conheço, então tô tudo bem. Agora eu já sei tudo de mim, então não, né? É hoje, amanhã, depois de amanhã e assim vai, né? Em todas as fases da vida, desde que a gente nasce, passando pela infância, pela adolescência, vida adulta, velhice e morre.
essa jornada de vida é um momento propício para a gente fazer o processo, essa jornada de autoconhecimento, né? Imagina só se alguém te perguntasse assim: o quanto de você se conhece, né? Quanto você acha que você se conhece, né? Qual seria a sua resposta diante disso? É complicado a gente dar uma resposta, né? Diante dessa pergunta, né? Uma, porque todos os dias a gente está sendo construído, e segundo, porque a gente não tem, eu diria que por hábito, né? Ou por um exercício, esse processo de autoconhecimento, né? Quando que a gente costuma pensar sobre isso? Em geral, quando a gente está enfrentando alguns dilemas, algumas dificuldades, né? Alguns obstáculos, é que a gente consegue ter a real noção de quem a gente é, né? Então, se a gente está vivendo uma situação, um dilema, né? Um conflito, a gente toma uma atitude ou tem algum comportamento em relação àquilo. Aí muitas vezes vem aquela pergunta que a gente faz diante dessas respostas ou dessas ações que a gente tem, né, em função de um conflito. Aí a gente se pergunta assim: nossa, eu nem sabia que eu funcionava assim. Nossa, eu nem sabia que eu poderia fazer isso. Nossa, eu nem sabia que eu falaria isso numa situação dessas, né? Então, normalmente é isso que acontece com a gente, né? A gente começa a prestar atenção na gente quando a gente se vê diante dos problemas, né? Então, no fundo, autoconhecimento tem a ver com a nossa capacidade de olhar para dentro, né? Para olhar para aquilo que vem de dentro, para aquilo que é nosso, dentro, interno, né? E não só olhar, mas assim, a gente precisa se conectar com isso, a gente precisa refletir sobre isso, né? Diante daquilo que a gente já conhece da gente, que são nossas fraquezas, nossos recursos, nossas virtudes, né? Nossos defeitos. Enfim, somos seres totalmente novos para a gente mesmo, né? Amanhã a gente tem uma atitude que a gente fala: nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma atitude assim. É como se a gente fosse estrangeiro da gente mesmo, né? Quer dizer, a gente acha que a gente controla tudo que a gente faz, que a gente pensa, mas não é assim, né? Com o passar do tempo, com a maturidade, com o processo de autoconhecimento, a gente pode ter um certo controle do que a gente pode pensar, agir em relação a alguma situação, que também não é muito garantido, né? Até porque senão a vida seria robotizada, né? A gente não é robô, nós somos humanos. Mas, em geral, se a gente passa por um processo de autoconhecimento, a gente tem mais facilidade para fazer isso, né? Mas, assim, quando a gente se conecta com a gente, né, nesse processo de autoconhecimento, isso não deveria acontecer de um jeito como quem se julga ou quem se coloca o dedo né, na frente, diz: olha, você é isso, você é aquilo, olha como você é ruim, olha como você tem essa dificuldade, porque isso todos temos, né? Não é esse o propósito do autoconhecimento. O propósito justamente é se acolher, aceitar o que se é, né? Eu sou assim. Não eu sou assim no sentido de que assim, eu sou assim e não tem como ser diferente, mas eu sou assim, eu estou assim neste momento, eu estou assim agora na minha vida, mas eu vou fazer o possível com o autoconhecimento, com aquilo que eu posso melhorar para me tornar uma pessoa melhor. Então, não é o propósito do autoconhecimento que a gente funcione como um juiz da gente mesmo. Né? Juiz é aquele que julga, que dá o veredito final. Não é isso. É um processo de reconhecimento de quem se é para um reconhecimento de quem quer ser. Né? Assim, eu quero ser melhor em tais e tais aspectos. Então, eu preciso caminhar, né, nesse sentido aqui. Eu preciso buscar tais e tais coisas, né? Cada um vai achando os caminhos para se tornar uma pessoa melhor, né? Então, assim, somente quem, né, pensa sobre si mesmo, né, de verdade, né, com tudo que se é, principalmente com as coisas difíceis, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, para as nossas mazelas, para a nossa pior parte, né? Somos tudo isso,
né? Como somos também pessoas generosas, boas, enfim, um monte de qualidades, também somos, né? Mas no processo de autoconhecimento, o que faz essa checagem da gente sempre é principalmente os nossos aspectos, nossos piores aspectos, né? Vamos chamar assim. Então, somente quem faz contato com essas questões, com essas dificuldades, né? Ela é capaz de se mover para frente por convicção, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não faz isso, né? Se a gente deixa de fazer isso durante a vida, né? A gente meio que vai funcionando, a gente vai sendo levado conforme a onda. A gente vai, sabe, a gente vai funcionando no automático, né? Como eu coloquei, a gente vai se encaixando, né? Nas coisas e vai indo, sem pensar, sem refletir. Eu funciono assim e vou indo, né? Levado pela maré, né? Então, requer muito esforço, né? Essa questão de autoconhecimento. Não é algo assim que, simples, vou pensar sobre mim e pronto, numa noite. Não, são todos os dias a gente está no processo de autoconhecimento, né? Muita gente tem às vezes no consultório eu escuto isso, assim, tem o hábito, né, de escrever, né, à noite, por exemplo, no final do dia, né, não escrever como um julgamento, mas escrever coisas que pensou, situações que viveu e que teve um comportamento, uma ação, assim, então isso ajuda a falar, nossa, sempre que aquela pessoa me fala tal coisa, eu respondo daquele jeito, né? Sempre que fulano me trata desse jeito, eu tenho tal jeito de agir, né? Mas eu tô achando isso estranho, eu não fico à vontade. Então, assim, a gente sempre tem perguntas sobre a gente que a gente fica sempre meio no ar, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai encontrando esses contornos, né? Assim, não respostas, eu diria, né? Porque ninguém tem bola de cristal, mas assim, a gente vai achando os limites que a gente vai colocando na nossa vida, né? Dentro dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, na nossa vida pessoal, né? Então é necessário nos esforçar, né, para sempre estarmos atentos aos nossos comportamentos, dia a dia. Né, isso é super importante de fazer. Outra coisa que às vezes eu falo muito no consultório, né, que tem algo que é super legal de ferramenta de autoconhecimento, né, que a gente vai falar nos próximos vídeos sobre isso, mas me ocorreu agora, para não esquecer de falar para vocês, sobre os sonhos, né? Os sonhos é uma parte do nosso psiquismo, né, que fala da gente, né? Então, assim, eu não estou trazendo aqui o oráculo dos sonhos, né? Não é uma coisa de que, assim, sonhei com dente, alguém vai morrer. Sonhei com cobra, alguém... Não é isso, né? Não estou dizendo que isso não existe, porque eu também não sei. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que o sonho, né, a forma como a gente sonha, a forma como a gente se recorda do sonho, pode ser uma ferramenta para a gente pensar sobre a gente, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas sensações, sobre as nossas percepções da gente, né? O sonho, como eu estou falando agora, essa coisa de escrever, né? Tem pessoas, tem profissionais trabalhando com uma coisa que chama escrita terapêutica, né? Que é isso, pessoas que escrevem do jeito que elas querem, sobre o que está pensando, sobre o que sentiu, né? Alguma ideia que teve, um insight que teve, né? Insight é isso, sabe aquela hora que a gente está assim, pensando qualquer coisa e de repente a gente, nossa, me ocorreu uma coisa aqui que eu nunca tinha pensado, né? Isso é o insight. Então isso é legal porque a gente provavelmente consegue falar, consegue pensar sobre a gente, tá? Então a escrita terapêutica, os sonhos, que mais? Às vezes uma conversa com alguém que a gente gosta, com um colega, com um amigo, alguém da família, né? Assim, nossa, quando eu falo tal coisa para você, o que você sente, né? Quando eu falo tal coisa, como é que você reage, assim?
Você acha que eu sou muito duro às vezes quando eu falo tal coisa? Então o que eu estou querendo dizer? O outro, a pessoa que está do outro lado na nossa convivência, pode nos não apontar para julgar, mas para funcionar como um espelho para gente, né? Então assim, às vezes eu acho que quando você fala assim, eu me sinto de tal jeito, né? Então, às vezes é bom a gente olhar para isso, né? Falar, nossa, será que sempre eu estou sendo muito dura com essa pessoa, né? Então, isso também é um bom jeito da gente se conhecer, através do outro, né? Então, assim, a gente, com certeza, né, o processo de autoconhecimento, ele é super importante na nossa vida, para que a gente viva bem, né? Para a gente continuar lutando pelos nossos objetivos mais concretos, né? Para a gente conseguir chegar, né? Assim, em algum lugar que a gente almejava e também para a gente garantir e obter autonomia, né? Eu brinco que autoconhecimento é liberdade, né? Não é liberdade de libertinagem, né? De posso fazer tudo o que eu quero, né? Não, é justamente sentir que é dona da própria vida, é dona das coisas que pensa, é dona das coisas que fala, é se responsabilizar por si mesmo, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele é uma chave, né, para a gente alcançar esse lugar, né? Esse lugar, esse grau de consciência, esse lugar que nos diferencia, né? E que sempre nos dá limites, né? Que nos dá esse controle sobre a gente mesmo, e que muito provavelmente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai em direção dos desejos que são importantes para a gente, que nos satisfazem, né, que faz sentido para a gente, e a gente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a chance de reclamar menos, né, e de jogar a culpa no outro, de responsabilizar o outro, né, isso é super importante. Gente, o assunto é vasto, né? A gente pode conversar de muita coisa, tenho bastante coisas para falar disso ainda, então a gente vai continuar nos próximos vídeos, tá bom? Até mais.